Então, vamos iniciar os nossos estudos. Lembrando que hoje vamos dar continuidade aos temas dos livros de André Luiz, em que nós estamos fazendo reflexões a respeito desses assuntos essenciais para a nossa formação espiritual, para a nossa formação moral e intelectual, porque todos nós vivemos desafios, todos nós vivemos etapas em que nós iremos viver aquelas provas, aquelas expiações, e precisamos ter uma visão mais ampla da vida, uma visão maior da vida. Nós não podemos resumir a vida somente no vale, isto é, nós não podemos limitar a nossa visão, a nossa sensibilidade, a nossa busca no vale da vida. Devemos desenvolver o alpinismo, escalar nós mesmos, a fim de que possamos alcançar o topo, o monte da montanha que nós representamos, quando conseguimos elevar os nossos corações, os nossos espíritos, para as realidades da vida espiritual. Então, vamos iniciar, conforme os amigos estão acompanhando no slide, parte 5, temas dos livros de André Luiz. Temos, inicialmente, 4 módulos. Livro No Mundo Maior, livro E a Vida Continua, livros mensageiros, livro Mecanismos da Mediunidade. Todos os livros foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. E vamos iniciar com o livro No Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro. O tema, conforme vocês podem acompanhar, à direita deste módulo, na parte lateral da seta, princípio espiritual. Este capítulo, Calderaro, que é o responsável, orientador de André Luiz neste livro, No Mundo Maior, capítulo 4, Estudando o Cérebro, Calderaro explica para o André Luiz a respeito do princípio espiritual. Sabemos todos nós que iniciamos a vida pelo átomo primitivo, do átomo primitivo ao arcanjo. Eis aí uma parte da resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos. Esta resposta, essa parte da resposta que dá o marco inicial e o marco final, todos eles relativos, porque a nossa evolução é infinita, mas iniciamos no átomo primitivo. Este átomo primitivo é o princípio espiritual. Nós iniciamos como código da vida. Esse código da vida se inicia em que a causa inteligente, que é Deus, ela codifica nesse princípio espiritual o espírito que seremos, o espírito, um pensamento contínuo que somos no momento. Então, segundo Calderaro, ele diz o seguinte: o princípio espiritual, neste capítulo 4 do livro No Mundo Maior, o princípio espiritual, ele se manifesta no reino mineral e ele alcança o fundo do oceano e, vencendo etapas evolutivas, ganhando faculdades, esse princípio espiritual, ele alcança a vegetação e a floresta. Na floresta, esse princípio espiritual aprende, na vegetação, a sensibilidade, a memória, e vai avançando
a fim de que possa alcançar o reino animal, esse princípio espiritual. Uma vez no reino animal, ele adquire uma faculdade extraordinária, que é o instinto. O instinto, que é um código de inteligência que não precisa reflexão, possibilita ao princípio espiritual, estagiando no reino animal, várias faculdades. Uma delas é o sistema nervoso, em que o sistema nervoso é a origem, a gênese da nossa mente. É interessante dizer isso. No reino animal, nós já adquirimos a fase inicial, introdutória da nossa mente, do nosso psiquismo. Uma vez alcançando a fase, o reino animal, nós já estamos aptos a ingressar no reino dos homens, como nós estamos presentemente. E no reino dos homens adquirimos diversas faculdades: a emoção, a razão, a inteligência e tantos outros valores, a fim de que possamos avançar no reino da nossa angelitude. Mas é interessante que, a fim de que possamos avançar nesses diversos reinos, existe uma questão que eu vou pedir para o Paulo ler do Livro dos Espíritos, em que a lei de destruição ela é necessária a fim de que possamos renovar. O que significa isso? Uma vez que eu estou vivendo em vários reinos, com o princípio espiritual, um código de vida iniciou-se no átomo, e do átomo eu vou adquirindo organismos. Nessas etapas em que do reino mineral, do reino vegetal, animal e dos homens, existem leis que norteiam, que determinam as etapas evolutivas que eu preciso e necessito alcançar. E a lei de destruição, isto é, no reino animal, quantas vezes eu deixei de viver? Meu organismo cessou a vida. E, com isso, eu vou avançando até alcançar o reino dos homens. Então, Paulo, leia a questão, por gentileza, 728 do Livro dos Espíritos, que diz um pouco sobre esta renovação que a destruição apresenta e, naturalmente, convida todos nós a uma renovação. O Hernandes levantou a mão. Caso queira, Hernandes, fique à vontade, por favor. Bom, vamos seguir. Vamos seguir. Essa questão ela faz parte da parte terceira do Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 6, item destruição necessária e destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza? Resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Isso é o que chamam destruição. É apenas uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Agradeço, Paulo. Olha que interessante, amigos. Nós, quando estamos estagiando no reino dos homens, precisamos da morte do corpo físico, já que o espírito é imortal. Mas esta morte do corpo físico, ela propicia, segundo a lei de destruição, 728 do Livro dos Espíritos, que apresenta algumas questões a respeito do tema, esta transformação é necessária para que possamos avançar em espiritualidade. E quando nós vivemos esta morte do corpo físico, a desencarnação, nós conseguimos avançar no sentido de um novo cenário. Retornamos para a vida espiritual, com a sensação de uma etapa finalizada e, havendo necessidade de reencarnar, iremos viver de novo a lei de destruição no tocante à questão do corpo físico. Bom, o Paulo levantou a mão e o Hernandes também. Fique à vontade.
o Carmélio, só fazendo um link, né? Pois não. Quem estuda o hinduísmo sabe que eles acreditam num aspecto tríplice da divindade, em que você tem Brahma, que é o criador, você tem Shiva, que é o destruidor, esse aí seria o responsável, né, na parte da lei da destruição, com esse mesmo sentido que fala aqui o Livro dos Espíritos, de renovação e transformação. Perfeito. A gente vê que os ensinos eles são muito semelhantes no mundo, né? É só a gente querer ver semelhanças que a gente acha. Perfeito. Muito bem colocado. Hernandes, fica à vontade, caso queira falar, Sim. tá? Essa precisão que você fez aí nas passagens dos reinos, eu tenho a ideia de que a sair do reino animal para o humano tem um estágiozinho aí no reino humanoide. É verdade, é verdade. Então, se você puder, dar um esclarecimento aí, por favor. Assim, existe na cena de Luiz, eles informam, esclarecem de forma muito limitada. Não sei qual é a razão, mas no livro Libertação, eu acho que é o Gúbio, esclarece que existe essa intermediação, que são irmãos que há uma necessidade ainda de se adaptar ao pensamento contínuo, e ele classifica como aqueles seres aparentemente inocentes, mas são manipuláveis por uma mente humana. Mas ele está entre a fase animal, é o elo perdido, digamos assim, entre a fase animal, o reino animal e o reino dos homens. Então, existe sim essa intermediação para que possa alcançar o pensamento não contínuo, que é ainda o princípio espiritual, está querendo alcançar a vida humana. Existe esta intermediação, que é o chamado elo perdido. Mas é interessante em que tem uma questão moral, filosófica, sobre a questão desta necessidade de renovação e transformação da lei de destruição. Porque todos nós precisamos avançar. E quando a nossa conduta ela tem ainda a rigidez de um comportamento refratário da luz, quando ainda vivemos com a dureza do coração, nós não conseguimos alcançar a evolução do espírito segundo a orientação do Evangelho do Senhor Jesus. Então, a lei de destruição, ela incide para todos nós que ainda vivemos com a rigidez do caráter. Rigidez esta que nós escolhemos o egoísmo em vez de uma vida solidária. Ainda vivemos com orgulho em vez de escolhermos a gratidão. Uma vez que eu estou estagnado, com características limitantes em função da minha evolução, eu preciso da lei de causa e efeito, eu necessito da lei de destruição e a lei do progresso. Avançando em minha formação espiritual, uma vez que eu sou um princípio espiritual, um princípio inteligente, e conseguindo espiritualizar a minha alma, a lei de destruição ela vai incidir menos. Eu vou pedir para o Paulo ler a questão 732, em que, segundo a resposta, diz que nos mundos mais avançados, a lei de destruição ela incide com menos intensidade, porque o espírito avançou. Então, diante desse cenário, diante dessas ocorrências, podemos perceber, amigos, que existe uma ação divina perante as nossas vidas. Essa ação divina perante as nossas vidas, elas atuam conforme as nossas necessidades. Isto é, rebeldia, as nossas ações e condutas, existirão leis que vão nortear e educar as nossas almas. Uma vez
que eu consigo flexibilizar o meu coração, ganho virtudes, valores, sabedorias, outras leis, elas vão substituir a lei de destruição, a lei de causa e efeito. Quais as leis? A lei de adoração, ela vai se fazer presente, porque o meu coração, meu espírito avançou. A lei do amor, da mesma forma. Então, podemos perceber que o princípio espiritual, o princípio inteligente que existe em todos nós, tais princípios vão atrair as leis que nós necessitamos. Então, é uma atitude inteligente da nossa parte procurarmos meditar, entender os sinais divinos que norteiam, que se apresentam em nossa vida. Se eu sou chamado para o sagrado, se eu sou convidado para alcançar valores, virtudes, eu preciso desenvolver tais virtudes para que leis, como a lei do amor, lei de adoração, a lei do trabalho, possam nortear e envolver a minha alma. Tu pode ler, Paulo, 732 do Livro dos Espíritos. A necessidade da destruição é a mesma em todos os mundos? E a pergunta de Kardec aqui, Carmélio, Pois não. vai de encontro ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que Jesus fala, a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Perfeito, perfeito. É proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Contudo, ele cessa com o estado físico e mental mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições da existência são bem diferentes. Perfeito. Obrigado, Paulo. Então, amigos, o princípio espiritual, fazendo um resumo, que eu já vou avançar para outra etapa, o princípio espiritual, ele, segundo a questão 540 do Livro dos Espíritos, em sua resposta, diz do átomo primitivo ao arcanjo. Há um marco inicial e uma finalização relativa. Então, uma vez que eu tive uma origem divina, a causa inteligente criou em mim esse código de vida, que é o princípio espiritual, iniciei no átomo, eu estou vivenciando várias etapas das minhas vidas a se iniciar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, animal e dos homens. E, naturalmente, daqui a milhões de anos, irei alcançar o reino angelical. Lembrando sempre, para que eu possa avançar e não viver de forma estacionária, estagnada, existem leis que vão nortear a minha vida, que vão impulsionar a minha evolução. A lei de destruição é uma delas. Existe também um outro princípio, princípio de sequência, em que o Lísias, no livro Nosso Lar, no capítulo O Impressionante Apelo, Lísias explica para André Luiz, na coluna espiritual Nosso Lar, que esse princípio de sequência vai apresentando etapas evolutivas, as necessidades de eu reencarnar até me tornar um espírito redimido. Então, o princípio espiritual, ele possui diversas leis universais, diversas leis divinas que vão determinando as etapas a serem cumpridas. Princípio de sequência, lei de destruição, lei do progresso, e com isso nós alcançamos esta beleza da evolução, mas de forma mais consciente. Sei que estou vivendo em diversos reinos. Amigos, vamos agora para o livro E a Vida Continua. Série André Luiz. Paulo levando... Pois não, Paulo, pode levar. Fica à vontade, Paulo. Bom, Carmelo, aproveitando aí que você citou o elo perdido, né? Ah, sim. Tem um capítulo 9 aqui do Livro dos Espíritos que fala ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Questão 538. Aí Kardec pergunta: os espíritos que presidem os fenômenos da natureza
formam uma categoria específica no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? A resposta é pequenininha, porque ainda não dava para falar muito sobre isso, né? Entendi. Que o foram ou que serão. Olha que interessante. É a resposta que o Hernandes perguntou ainda há pouco. É a pergunta que o Hernandes colocou. Perfeito, perfeito. Complementa e muito, né? Agradeço, Paulo. Então, vamos agora para o módulo seguinte, Livro e a Vida Continua, capítulo 10, de nome Evelina Serpa. O assunto trancas mentais. É muito interessante esse capítulo em que a Evelina, sabemos todos nós, a Evelina é uma personagem que desencarnou, viveu em São Paulo, deixou o mundo corporal e ela não tinha noção que ela já tinha desencarnado. E havia uma grande dificuldade da Evelina em entender que ela deixou o mundo material, ela deixou o mundo corporal. E até que ela foi levada, ela se reportou isso na vida espiritual, ao médico chamado médico Ribas, em que explicou para ela uma série de valores da vida. E, segundo o mentor Ribas, no livro E a Vida Continua, capítulo 10, de nome Evelina Serpa, a Evelina ela tem uma característica que pode ser uma característica de cada um de nós, chamada trancas mentais. O que seriam isso? Essas trancas mentais é quando nós não possibilitamos a renovação do espírito. Nós criamos prisões invisíveis, prisões emocionais. Nós ficamos estagnados dentro de um circuito mental fechado. E essas fixações, essas ideias que nós não conseguimos superar, tais ideias podem ser conceitos equivocados diante da vida, uma noção que a vida somente é uma relação corporal, eis aí uma tranca mental, isto é, eu só identifico pessoas através de corpos, que é uma grande ilusão isso. Nós somos espíritos. E existem também mentalidades que defendem o materialismo, uma vida única. Eu não consigo perceber, eu não consigo deslumbrar que existe a vida espiritual. Eis aí uma tranca mental. Então, trancas mentais são assuntos interessantes em que eu estou vivendo prisões criadas por mim mesmo. Uma vez que eu não consigo desenvolver a minha evangelização, eu não consigo desenvolver a leveza do espírito que sou, isto é, o espírito prevalece sobre a matéria. O inverso disso vai criar em mim esses limites, estas estagnações mentais, estas cristalizações mentais. Isto é, irei ficar inerte, irei viver uma vida ainda uma vida voltada para o mundo transitório. Mas como eu devo entender isso? Primeiramente, que essas trancas mentais, isto é, quando eu ainda não consigo sair daquele velho padrão que eu criei em vidas passadas, tenho facetas, características que eu não consigo superar, isso vai limitar a minha visão diante da vida. Certamente, eu não irei conseguir entender a vida espiritual. Então, eu vou pedir para o Paulo ler, só para vocês terem uma ideia, que é muito interessante. Essas trancas mentais, elas vão criando em nós uma percepção limitante. Eu só percebo a vida associada ao mundo material. Lembra um pouco o perfil mental de Tomé, trazendo o Evangelho do Senhor Jesus. O Tomé, que é um perfil mental de uma parte da nossa humanidade, só acredita naquilo que ele possa perceber. Ele tem que ter visibilidade da verdade, que é um grande equívoco. Então, se a minha relação corporal prevalece diante das minhas relações espirituais, isto é,
a minha natureza corporal sobrepõe a minha natureza espiritual, naturalmente, eu estou encarcerado, eu estou criando esta prisão, essas trancas mentais, eu estou impossibilitando de me renovar, uma vez que eu limitei os meus conceitos, eu fiquei simplesmente limitado em termos de definição de vida em bases materialistas. Seu Ribeiro levantou a mão, seu Ribeiro? Acredito que alguém levantou a mão. Não sei se o seu Ribeiro levantou a mão, alguém... Bom, vou continuar. Qualquer coisa pode... Fique à vontade. De qualquer maneira, olha que interessante. Trancas mentais. A Evelina está no mundo espiritual e ela tem uma dificuldade de entender que ela desencarnou. Um dado momento, o mentor Ribas orienta a Evelina na vida espiritual que ela deveria ter refletido, estudado profundamente a vida de Jesus. E ela só teve uma preocupação de viver o culto externo. Isto é, a religião para ela era de natureza externa. Nunca tornou os valores do Evangelho do Senhor Jesus no seu mundo interno, no seu psiquismo. Isso criou uma grande dificuldade de ela entender a vida espiritual. Um dado momento, ela conseguiu dissolver, desfazer essas trancas mentais. E ela percebeu a beleza da vida espiritual. E ela teve uma sensação que ela perdeu a existência, porque ela ficou somente... A sua sensibilidade, o seu olhar, a sua vida ficaram limitados no mundo material. Essa é uma preocupação nossa. Nós não podemos nos identificar somente com o mundo corporal. A vida encarnada deve ser vivida, é um processo educativo, mas estamos transitando por esta vida material. E quando nós vivemos as influências da matéria, as influências do mundo corporal, sem entender que existe a vida espiritual, nós iremos incidir no item da questão do Livro dos Espíritos, a questão 101, em que Allan Kardec classifica os espíritos imperfeitos como aquele que se deixa influenciar pela matéria. No item 101 diz o seguinte: espíritos imperfeitos, predominância da matéria sobre o espírito. Já na 107 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: bons espíritos, predominância do espírito sobre a matéria. E na questão 112, diz o seguinte: espírito puro, nenhuma influência da matéria. Estas trancas mentais, elas determinam a influência, a predominância da matéria sobre o espírito. Porque eu limitei minha visão. Eu não consigo perceber a vida espiritual em plena reencarnação. Eu estou defendendo em atitudes, em ações, o materialismo. Eu me sinto corpo, mesmo sabendo que eu sou imortal. E todos estes comportamentos, estas ideias, estas concepções, elas vão aprisionando o meu espírito numa vida, numa visão limitada. Seu Ribeiro, fica à vontade. Seu Ribeiro, se eu levantar a mão, fica à vontade, caso o senhor queira falar. Bom, Paulo, você pode ler a questão 101 do Livro dos Espíritos, por favor? Um pedacinho, né? Que ela é enorme, né? É um pedacinho, só a primeira parte. Paulo, pede para o seu Ribeiro ligar o microfone. Ele acho que não está conseguindo ligar o microfone. Ele deve ter esbarrado. Vamos aguardar. Questão 101, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que os seguem. Obrigado, Paulo. Olha que interessante. O nosso querido Paulo leu esse item 101 do Livro dos Espíritos, que classifica, em linhas gerais, as características dos espíritos imperfeitos, que é o nosso caso, é a nossa humanidade. Quando eu
estou vivendo a predominância, isto é, a influência da matéria sobre o meu espírito, a matéria fala mais alto. As relações corporais se destacam com mais facilidade na minha visão, na minha percepção, na minha reflexão. Naturalmente, essas trancas mentais, essas prisões mentais, elas se fortalecem, porque eu não consigo perceber a vida espiritual em plena encarnação. E uma vez que isso ocorre, eu terei dificuldade de reingressar para a pátria espiritual. Mas se eu consigo avançar em espiritualidade, eu já vou alcançar a classificação dos bons espíritos, que o Paulo vai ler, que é a questão 107, que aí já inverte. Justamente a predominância do espírito sobre a matéria. Aí eu já percebo a vida espiritual mesmo em plena encarnação. Eu sinto algo a mais de uma vida puramente carnal. Eu tenho necessidade de viver a minha imortalidade em plena encarnação, porque o espírito, ele sobrepõe a matéria. Tu pode ler, Paulo, 107 do Livro dos Espíritos, por favor. Segunda ordem, espíritos bons. Características gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder para fazer o bem estão na proporção do grau a que chegaram. Alguns têm ciência, outros a sabedoria e outros a bondade. Muito obrigado, Paulo. Então, amigos, quando eu consigo desenvolver, quando eu consigo estimular a minha natureza espiritual, eu me sinto espírito, eu me sinto imortal, eu consigo superar velhos bloqueios em mim. Eu consigo suplantar algumas facetas, características que limitam, que aprisionam o meu espírito numa visão puramente corporal. Isto é, eu não consigo sair do vale da vida, falando em termos simbólicos. Eu estou no vale da vida e eu não consigo alcançar o ápice da montanha. E existe uma situação que vale a pena meditarmos. Vejamos, amigos, o que perturba a gente não é os acontecimentos, as ocorrências da vida. O que perturbam todos nós é a forma de a gente interpretar tais ocorrências, tais fatos. Percebem a profundidade disso? Não é a dor que me perturba. Não é o sofrimento que vai atingir a minha alma. Não é a tempestade. É a forma que eu estou interpretando a dor, o sofrimento, a tempestade. Essa forma de eu encarar, de eu interpretar, de analisar estas ocorrências, que vão criar reações que podem ser reações perigosas do primeiro impulso, ou podem, naturalmente, eu reagir de forma mais moderada. Então, eu preciso me conhecer. Para isso, a minha vida deve ser norteada, primeiramente, pelo Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho do Mestre. E Jesus falou algo importante para que eu possa superar essas trancas mentais, essas prisões mentais, que são ideias, que são mentalidades que eu estou sofrendo justamente por faltar em mim esse toque da luz, esse toque da orientação do nosso Mestre Jesus. Então, olha que interessante, Jesus, sabendo que todos nós vivemos essas prisões emocionais, essas fixações mentais, Jesus apresenta, de forma muito sábia, uma orientação. Está no Evangelho de Marcos, assim eu acredito. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se morrer o grão de trigo, produz muito fruto. Olha que interessante. É necessário que eu possa, como uma semente de trigo que eu sou um código de vida, é necessário que eu possa morrer para os meus arrastamentos, para as minhas inclinações, para as minhas inquietudes,
que estão produzindo em mim essa morte espiritual em termos simbólicos. Uma vez que eu venha a morrer, superar esse passado, esses arrastamentos, eu consigo produzir frutos, isto é, eu estou germinando, eu estou desabrochando em mim esses talentos espirituais. Bom, amigos, vamos agora avançar. Agora, só para finalizar essa etapa, leia, Paulo, por gentileza, a questão, o item 112 do Livro dos Espíritos, e depois o Hernandes vai fazer um acréscimo. O Hernandes levantou a mãozinha. Tu pode ler antes, depois o Hernandes vai falar a respeito. A questão 112. Vamos emendar 113? Pode ser. Primeira ordem, espíritos puros. Características gerais. A influência da matéria é nula. Superioridade intelectual e moral absoluta. Em geral, em relação aos espíritos de outras ordens. 113, primeira classe ou classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma das perfeições a que a criatura é suscetível, não tem mais que sofrer nem provas, nem expiações. Muito bom, Paulo. Hernandes, fica à vontade, Hernandes. Essa colocação que você fez, que a nossa dificuldade não está no problema em si que nos vem, isso é normal em nossas vidas, e sim na forma como nós vamos conviver com esses problemas. Você arrematou. Sim, porque a maneira como eu vou examinar, aceitar isto, vai me dar o despertamento espiritual, a busca de uma solução possível, e daí vem a evolução humana. Sem esse detalhamento aí fica difícil. Vão reclamar, estou sofrendo, estou isso, aquilo. A dor está aí. É um chamamento a que nós realmente paremos, examinemos, entendamos que é para a gente tomar uma atitude, vai tomando uma atitude compatível com a nossa evolução. Assim vejo essa sua colocação do momento aí. Muito bom, Hernandes. Muito agradecido. Pois não, Paulo? E quem tinha uma ideia exata da dificuldade dessa progressão, né, foi Paulo de Tarso. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Só um minutinho. Por isso, não desfaleçamos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Muito bom. É isso aí. As colocações, os acréscimos de Hernandes e de Paulo são muito ricos, porque as trancas mentais, um dos temas, um dos assuntos do livro E a Vida Continua, no capítulo 10, essas trancas mentais podemos resumir como prisões mentais que nós criamos através de ideias estas que limitam a nossa evolução. Elas são verdadeiros venenos. Existem mentalidades, concepções de vida, que, em vez de livrar a gente, propiciar a gente consolações, pelo contrário, vão conduzindo a todos nós, uma vez que nós escolhemos equivocadamente algumas ideias, podem conduzir a todos nós a alguns abismos. Então, esta questão de nós entendermos que não é o sofrimento, não é a dor, não são as chamadas ocorrências desagradáveis das nossas vidas que vão nos incomodar, que vão nos atingir, mas é a forma de a gente interpretar. Quer ver uma coisa interessante, meus amigos? Nas trancas mentais, nas prisões mentais que eu estou criando em muitas encarnações, eu perco muito a beleza de aprender a refletir, de ampliar a visão. A minha visão fica muito limitada somente no vale da vida. Eu não consigo ampliar minha visão para o topo da montanha. Quer ver algo muito simbólico? Muito simbólico. Olha que interessante. Quando a tempestade
se apresenta, você observa a tempestade, não é verdade? Esta tempestade pode gerar um temor em todos nós. Mas a tempestade, numa relação de ecossistema, diante de uma floresta, diante da natureza, essa tempestade, ela tem valores, ela tem uma ação poderosa, a começar pelos ventos. É com a tempestade, trazendo seus ventos, que as sementes serão espalhadas na terra. É na tempestade que as chuvas fortes vão irrigar a terra em erosão. Então, no primeiro momento, o meu olhar, se eu estiver aprisionado em ideias venenosas, sombrias, eu não irei perceber o significado real de uma tempestade. Qual é o valor da tempestade? É puramente um incômodo ou tem algo a ser cumprido que vai propiciar para todos nós etapas importantes para a nossa evolução? No olhar superior, no olhar mais avançado, amadurecido. E aí, conforme o Paulo leu, na questão 107 e na questão 112 e 113. É um olhar avançado, segundo o livro dos Espíritos. Bons espíritos e espírito puro. Esses olhares de espíritos elevados, ele percebe a tempestade não com o olhar da questão 101, do espírito imperfeito. No espírito imperfeito, a tempestade é um incômodo. Eu fixei em minha mentalidade, em meus conceitos, que a tempestade é um incômodo que vai me gerar dor. No olhar mais avançado, questão 107, questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos, a tempestade, ela espalha as sementes através dos seus ventos. Perceberam que, quando eu avanço em evolução, a dor, a dificuldade, ganham relações educativas, têm finalidades sublimes. Quando eu fico estagnado nas minhas imperfeições, a dor, as ocorrências desagradáveis, ganham características que vão me incomodar, que vão me ferir. Então, eu preciso avançar para entender que a tempestade propicia os ventos, e os ventos vão espalhar as sementes que vão gerar os futuros frutos que eu preciso. O Hernandes levantou a mão. Fica à vontade, Hernandes. Bom, Hernandes, quando você quiser, fica à vontade. Tu levantou a mão, pode falar. Você tá me permite tomar uns minutinhos aí, uns poucos minutos? À vontade, irmão. Essa sua citação aí, de saber conviver com o problema, foi um marco na minha vida, muito forte. Eu tinha bens materiais muito superiores aos que eu precisava e, repentinamente, perdi tudo de material. Eu perdi de maneira que faltou comida por 3 meses. Aí, eu uma vez, num centro espírita, no lar de Mistrael, estava junto com a Ramatiz, aí o guia espiritual chegou para mim e falou: escuta, você tem me chamado para saber sobre esse problema. Você tem que procurar em você. Bom, procurando daqui e dali, eu fui saber do problema. No dia 20 de novembro de 93, às 16 horas, é que o guia conversou comigo dizendo: olha, os bens que você tinha não eram para você. Eu digo, como não eram para mim se eu trabalhei muito, não roubei e não herdei? Ele disse, agora não. Mas você, numa vida anterior, você usurpou. Eu digo, usurpar o que é roubar? Ele entenda como você quiser. Bom, eu me vi num centro chorando igual uma criança, desesperado e tal. Então, esse era o problema que eu tinha de perder os bens. Aí saí do centro bicudo com Deus. Ora, veja, achava que Deus me abandonou. 1 semana, 2 semanas após, é que eu fui entender tudo. Quando aquela pergunta, você precisa do dinheiro? Eu disse, não. Então, em 2 semanas depois, eu fui entender a vida. O problema não era nada do que eu perdi, assim como eu viveria
daí para frente com aquela nova compreensão. Quer dizer, a consequência de tudo aquilo. Ali eu consegui começar uma renovação interna. É ruim estar dando exemplo pessoal, é muito ruim, mas essa sua colocação me tocou fundo. Dali para cá que eu consegui ir construindo um novo ser dentro de mim. Portanto, obrigado a você por ter posto uma coisa tão simples e que veio mudar a minha vida, como espero que venha mudar a de muitos outros. Obrigado pela paciência de vocês. Muitas boas palavras, excelentes palavras, Fernandes, porque o grande desafio que nós vivemos, conforme eu falei ainda há pouco e reitero, e você falou uma coisa importante, Hernandes, porque isso gerou uma nova compreensão em sua vida, e talvez em muitas vidas, porque nós ainda vivemos mais o passado do que o presente, e sequer conseguimos alcançar o futuro, porque precisamos crucificar o nosso velho ego, precisamos ter as marcas do Cristo, entender a beleza da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, ela passa por uma renovação de conceitos. Se eu não entender o conceito da vida espiritual numa vida carnal, vai ficar muito difícil a minha evolução. Eu irei viver nessas trancas mentais, irei viver encarcerados, ainda em conceitos e mentalidades que estão me conduzindo aos abismos, não fisicamente, mas os abismos de natureza emocional. Então, só para finalizar esse módulo, quando olharmos uma tempestade, não iremos, devemos evitar de ter uma impressão que a tempestade ela vai destruir a natureza. Não. Vamos tentar perceber, eis aí a beleza de um olhar de um espírito amadurecido, ele observa a tempestade não somente por aquele temor que realmente toca a gente, mas vamos olhar a tempestade com seus ventos que vão espalhar as sementes, que por sua vez as sementes vão gerar os frutos. Vamos olhar a tempestade com as suas águas, chuvas, que vão irrigar a terra em erosão. Então vamos além das impressões do mundo físico. O Gilson levantou a mão. Fica à vontade, Gilson. O amigo Gilson pode ficar à vontade, Gilson, caso queira falar. Ok. Sobre a semente e sobre o aprendizado que a gente precisa ter, e essas trancas mentais, elas estão ligadas exatamente a coisas como qual a importância que as coisas possuem, a importância que a gente dá a elas. Perfeito. A semente, ela precisa se tornar outra coisa para poder avançar, assim como os nossos conhecimentos. A gente tem que esvaziar o copo com água para que outra água venha nos levar para a próxima fase. E o interessante disso foi daqueles espíritos mais avançados, mais evoluídos, é que eles já passaram por todas as fases. E o que nós temos que fazer? Passar por todas as fases. E cada fase, esvaziar o copo. Nos tornarmos algo melhor. Quando a gente consegue isso, a gente avança. Só isso. Muito obrigado. Não, eu que agradeço. Eu agradeço pelos acréscimos aí. Então, irmãos, agradeço pelas palavras do Gilson, do Hernandes e dos acréscimos do Paulo. Então, avançando aqui no módulo, agora vamos rapidamente para o módulo terceiro, livro Os Mensageiros, capítulo 20, de nome Defesas contra o Mal. O assunto que nós vamos estudar, existem outros assuntos nesse capítulo, mas eu fiz a seleção do chamado corpo denso. Segundo o Alfredo, ele é responsável pelo posto chamado Campos da Paz. Esse posto fica numa região do astral inferior e ele explica para o André Luiz, o mentor Alfredo, em que os irmãos desencarnados ainda não perceberam a necessidade de evoluir, avançar em espiritualidade. Eles estão desencarnados, estão no mundo astral e eles, mentalmente, eles querem dar ao seu perispírito, isto é, eles querem moldar o seu perispírito, segundo as suas mentes, com os corpos físicos semelhantes ao nosso. Isto é, segundo Alfredo,
mentalmente, eles tentam, e há uma facilidade para tanto, uma vez que estão desencarnados, e o perispírito ele é maleável, ele é elástico. Esses irmãos, no mundo astral inferior, eles mentalizam, eles conseguem irradiar partículas de forças, porque a nossa mente ela exala a matéria mental. E segundo Alfredo, mesmo eles desencarnados, eles vão tornando o seu corpo perispiritual mais denso, semelhante ao nosso. Então, em vez deles espiritualizar, em vez deles dar leveza aos seus corpos espirituais, estão tornando mais densos. Essa é uma problemática. O espírito, quando ainda vive as suas imperfeições, ele, em vez de avançar e ganhar uma luminosidade em seu perispírito, ele faz o inverso. Ele quer assemelhar seu perispírito aos nossos corpos físicos. E o corpo físico, ele é transitório. Ok, meus amigos? Bom, vamos agora para o último módulo em função do tempo. O livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 8º, Mediunidade e Eletromagnetismo. Descompensação vibratória. Esse item é bem científico, mas dá para simplificar, meus amigos. Segundo o Dr. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 8º, os médiuns, antes de eles reencarnarem, os seus corpos espirituais, o perispírito de cada médium que vai encarnar, a fim de que eles possam avançar, desenvolver as atividades, os planejamentos espirituais, seus perispíritos, existem intervenções no sentido de eles propiciarem vibrações diferenciadas em relação à vibração comum do espírito encarnado. Por isso que é uma descompensação vibratória. Ela existe por uma intervenção do mundo espiritual antes de reencarnar. Esses médios, esses espíritos que vão reencarnar, vão se tornar médios, e há uma alteração em seus perispíritos, a fim de que, vibratoriamente, eles estejam aptos a desenvolver atividades mediúnicas, sensibilidades espirituais, com o fim de eles se tornarem instrumentos da vontade divina. É isso, meus amigos. Muito agradecido. Olha, hoje o estudo foi muito rico em participações do amigo Hernandes, do amigo Gilson e, como sempre, do Paulo. Os acréscimos foram muito ricos, até me ajudaram muito a entender esses conceitos de André Luiz, que não são conceitos simples de entender. É necessário essa cooperação. Então, eu estou agradecendo aí os acréscimos dos nossos amigos. E, Paulo, você fica à vontade para poder finalizar. Bom, finalizar, só te agradecendo mais uma vez por trazer esse conhecimento tão importante e dizer para Luciana que ela foi escolhida para ganhar o livro, mas eu preciso do telefone para a gente combinar o envio, e parece que ela mora em Teresópolis, né, que você falou? Oba! Aí, Luciana! Pé crente, Luciana! Pé crente, Luciana! Tá bom, eu vou. Você quer o telefone? Pode falar. É 21. Ou você prefere... Não, posso falar, não tem problema não. 21 99407 1382. Ok. Depois eu te mando a relação para você escolher um. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos. E, Carmelo, encerra para a gente uma prece? Fazer a nossa oração final. Vamos fechar os nossos olhos, mas abrir os nossos corações para a vida superior, para o Mestre Jesus. Agradeço, Mestre Jesus, Senhor Deus, por este ambiente de estudo em que estamos tentando entender a beleza da vida espiritual, aprendermos a superar nós mesmos. Ensina, Mestre Jesus, a olharmos os teus lírios do campo, as tuas aves do céu, que possamos bater na tua porta
para que a sua sabedoria possa alcançar todos nós. Estejamos sempre lhe buscando, Mestre. Se porventura a carência, a sede que nós temos em lhe encontrar em nosso mundo íntimo, nos ofereça a tua água viva, para que esta sede de estarmos contigo, Mestre, possa ser aliviada. Que possamos, nas madrugadas escuras das nossas vidas, que possamos aprender a olhar o céu. E neste céu, as estrelas brilham, cintilam mais forte quando a escuridão se faz presente. Seja o Senhor o nosso guia, a nossa vida, o nosso heroísmo. Fique sempre conosco, graças a Deus.